A última questão, questão 24. Ao separar o total de suas figurinhas em grupos de 12, 15 e de 24, Caio observou que sobravam sempre 7 figurinhas fora dos grupos. Se o total das figurinhas for compreendido entre 200 e 300, qual será a soma dos algarismos do número de figurinhas de Caio? Então, nessa questão aí, ele diz que o Caio tem uma quantidade de figurinhas e ele organiza essas figurinhas em grupos de 12, 15 e 24. E toda vez que ele faz isso, sobram 7 figurinhas fora dos grupos, ou seja, ele não consegue organizar todas se ele utilizar esses 3 valores, de 12, 15 e 24. Se a quantidade de figurinhas estiver em 200 e 300, qual vai ser a soma dos algarismos do número de figurinhas de Caio? Então, se eu estou organizando aí esses valores, essa quantidade de figurinhas, e toda vez que eu faço esses grupos aí de 12, 15 e 24, e sobram essas figurinhas, isso quer dizer o quê? Que eu estou trabalhando com um múltiplo desses 3 números mais 7. Ou seja, essa quantidade de figurinhas só não vai ser um múltiplo desses 3 números porque esse número de figurinhas tem 7 a mais. Então, é a mesma coisa da gente estar falando de um número que ele é divisível por 12, 15 e 24 com um resto 7. Ou seja, quando eu faço essa divisão por esses números, eu encontro um resto 7. Então, para a gente começar a resolver, a gente pode fazer a fatoração entre esses números para saber de quantos em quantos números vai ter um múltiplo comum entre esses 3. Então, a partir dessa fatoração, seguindo as mesmas ideias, a gente começa por 2, depois por 2 novamente, de novo por 2, aí por 3 e por último por 5. Os 5 valores que a gente utiliza nessa fatoração, que aí vocês podem fazer com mais calma para entender, a gente vai pegar, multiplicar esses 5 valores e vai chegar em 120. Ou seja, a cada 120 números, a cada 120 figurinhas, eu consigo organizar esses 3 valores, 12, 15 e 24. Então, a gente pode pensar que de 120 em 120 números, a gente obtém os múltiplos de 15, de 12, 15 e 24 simultaneamente, ou seja, dos 3 ao mesmo tempo. Agora, procurando um múltiplo desses 3 números entre 200 e 300, que é o que a questão me diz, que são os valores que estão compreendidos a quantidade de figurinhas de Caio. Ou seja, a quantidade de figurinhas que ele tem é entre 200 e 300 figurinhas. Então, se a gente for olhar um múltiplo desses 3 números que está entre 200 e 300 é o 240. Por quê? O primeiro número que é múltiplo dos 3 é o 120, aí juntando com mais 120 dá 240, mais 120 dá 360, ou seja, 120 não está entre 200 e 300, e 360 está depois do 300. Então, o único que se encaixa como sendo o múltiplo dos 3, estando entre 200 e 300, é o 240. Só que a gente sabe que toda vez que a gente organiza em grupos de 12, 15 e 24, sobram 7 figurinhas a partir dessa separação. Então, a quantidade de figurinhas que o Caio tem é 240 mais 7. Só que a questão não está interessada na quantidade de figurinhas. Ela quer saber a soma dos algarismos desse número. Então, eu vou fazer essa soma. 2 mais 4 mais 7, que dá 13. Que é a resposta final para essa questão.